Olá, bem-vindos a mais um vídeo do Heartbeat Musicoterapia. Queria dedicar esse vídeo hoje especialmente para a Cecília Conde, que nos deixou essa semana, por coincidência na Semana da Musicoterapia no Brasil, e dizer que ela é uma das pioneiras da musicoterapia no contexto brasileiro e que fez muito pela nossa profissão ao longo desses anos. Aliás, o tema da história da musicoterapia no Brasil é algo que precisa ser cada vez mais valorizado e, quem sabe, no futuro, ter um livro a respeito da história da musicoterapia no Brasil, para contar o quanto diferentes pessoas auxiliaram dentro dessa prática. Bom, eu queria no dia de hoje falar sobre um tema bem importante e que a gente não tem muito material em português, que é o tema da supervisão em musicoterapia. Bom, e dentro desse tema da supervisão, eu quero abordar basicamente três coisas. A supervisão em musicoterapia no contexto acadêmico, ou seja, o que muitos chamam de supervisão didática. Eu pretendo falar também de supervisão em musicoterapia para profissionais já formados. E também eu quero falar um pouco da supervisão em musicoterapia no contexto de pesquisa, ou seja, quando uma pessoa está fazendo um trabalho de mestrado ou de doutorado, ou está na graduação ou na especialização, fazendo então algo relacionado à parte de escrita acadêmica, que é então chamada supervisão acadêmica. Ou seja, esses três temas: supervisão para a prática dentro do ensino, ou seja, enquanto o musicoterapeuta está em formação, supervisão clínica e também a supervisão especificamente no contexto acadêmico. Bom, eu queria primeiro falar a respeito da supervisão, antes de entrar em cada um desses três temas. Eu queria falar um pouquinho sobre onde que a gente pode buscar informação precisa para estudar supervisão em musicoterapia, materiais, né, concretos. Bom, em português a gente tem alguma coisa de artigo, alguma coisa que já foi citada, mas eu queria falar especialmente de alguns materiais que foram produzidos especialmente com a intenção de aprofundar essas discussões. E justamente o primeiro material que eu quero colocar aqui o link, né, ao lado aqui no Facebook, é sobre o livro de supervisão em musicoterapia, que foi escrito, né, dentro do contexto hispano-americano e que vários musicoterapeutas participaram desse projeto. Ele é um livro muito interessante porque ele fala muito do contexto da supervisão latino-americana, como que a gente pensa a supervisão dentro da nossa realidade, dentro do nosso contexto cultural. E esse livro ele traz algo bem interessante, que é pensar a supervisão em musicoterapia a partir de dois pontos de vista. Eu posso pensar a supervisão em musicoterapia a partir da população que eu trabalho, seja ela pessoas com autismo, dentro do contexto da musicoterapia obstétrico focal. Eu posso pensar também dentro da musicoterapia no contexto da saúde mental. Mas o livro também ele traz uma outra visão da supervisão em musicoterapia, que é pensar a partir de diferentes modelos, né? Então você pode ter um modelo específico de supervisão apenas para quem trabalha com DIM, ou seja, com imagens guiadas em música. Então esse livro é interessante porque ele traz duas vertentes importantes da supervisão. Ou você faz a supervisão baseado na sua área clínica, ou você pensa a partir de um modelo. Então o livro ele vai trazer várias discussões, mas é um livro que centra a discussão muito mais para a supervisão no contexto, né, dentro do ensino, ou seja, para um musicoterapeuta que ainda está em formação, e também para a supervisão do musicoterapeuta já formado. Então está aqui a primeira referência. A segunda referência que eu queria comentar é justamente o que foi, ou que pode ser considerado o primeiro grande livro de supervisão em musicoterapia, que é o livro organizado pela musicoterapeuta Michelle Forinesh, que é justamente um livro que vai tratar da supervisão, principalmente a partir de diferentes modelos, né? Então, ele é um livro que, apesar de ter sido escrito e organizado por uma musicoterapeuta dos Estados Unidos, ele traz uma visão muito clara a respeito das diferentes formas de eu pensar a supervisão, principalmente por diferentes modelos. Então é interessante que quando a gente estuda em musicoterapia, né, os principais modelos de atuação, seja ele Northrop Robbins, DIM ou musicoterapia estética, musicoterapia comunitária, esse livro é muito interessante porque ele pega esses modelos e mostra como que seria a supervisão de musicoterapia pensando especificamente nesses modelos. Então vai ter um capítulo
específico só sobre a musicoterapia estética, um sobre a musicoterapia comunitária, um pensando na musicoterapia Nordhoff-Roggins. Então, esse livro ele é muito interessante porque ele traz essas diferentes visões. Cabe salientar que ano passado a Michelle Fleury-Nash esteve na Universidade de Auburn conosco e ela comentou, não, na verdade não foi no passado, foi esse ano, perdão. Ela esteve agora em abril aqui, parece que já faz tanto tempo. Ela esteve conosco em abril e comentou que esse livro ele vai sair já a sua segunda edição. Estão apenas esperando, né, então, alguns autores finalizarem alguns capítulos e vai ter, portanto, uma nova versão desse livro, muito mais atualizada, com coisas já muito importantes, referente ao que já foi modificado ao longo desses anos, mas ele continua sendo um livro muito importante de referência porque ele traz os modelos clássicos de supervisão em musicoterapia que considero, então, uma obra de referência. Essa leitura do livro está em inglês, mas realmente é um livro que vale bastante a pena. E o terceiro livro, que para mim também é um dos mais completos, é esse aqui, das musicoterapeutas Ellen Alden Miller e Eleanor Richards, que é um livro que trata especificamente sobre a questão da musicoterapia em diferentes contextos. Só que esse livro ele tem uma grande diferença em relação aos outros materiais, porque ele dedica um capítulo especialmente para supervisão acadêmica, ou seja, supervisão de trabalhos acadêmicos, quando alguém está escrevendo um projeto, quando alguém está fazendo seu mestrado, seu doutorado, escrevendo a sua monografia. Então, ele é um livro que ele vai trazer uma parte específica falando desse contexto acadêmico. E principalmente porque esse capítulo, que fala da supervisão acadêmica, foi escrito pelo Tony Wigram, então é um capítulo mesmo muito especial. Eu vou aproveitar aqui também para enviar o link a respeito desse livro, para que vocês possam acompanhar aqui do lado. É muito interessante, se a gente for pensar em relação a esse último livro que eu coloquei aqui, porque ele traz, de uma forma muito densa, não apenas os modelos que existem em musicoterapia, mas ele vai falar muito dessa prática da supervisão em musicoterapia a partir de uma visão muito prática. Então, eu gosto muito desse livro. E esse livro ele tem um capítulo escrito pela minha colega Inge Pedersen, que fala especificamente sobre um modelo que nós utilizamos na Universidade de Auburn de supervisão, que é a chamada a supervisão dentro das dinâmicas de prática de musicoterapia. Então, como que funciona esse modelo? Esse modelo ele funciona a partir de que o aluno ele vai trazer uma atividade, uma proposta de sessão de musicoterapia, ele vai aplicar essa sessão para o grupo, ou seja, ele vai ter aquele grupo de pessoas como seus pacientes, ele vai pensar aquela estrutura de uma sessão de musicoterapia para uma determinada população, né, pode ser pessoas com Parkinson, demência, ou a população que ele achar importante, e o professor vai realizar, então, durante essa dinâmica, intervenções de supervisão. Então, vai comentar com o aluno e para o grande grupo o que poderia ter sido modificado, o que realmente foi bom, o que deveria ser pensado de uma melhor forma. Então, é muito interessante nesse livro, a Inge Pedersen escreve um capítulo apenas falando dessa forma que nós entendemos a supervisão em musicoterapia, ou seja, uma das visões que nós entendemos a supervisão em musicoterapia na Universidade de Auburn, que é a supervisão prática, onde o aluno está experienciando, ele está testando, está vendo o que funciona, o que não funciona, e o professor está ali para dar o feedback e para acompanhar tudo aquilo que é importante. Mas então, assim, eu só queria fazer esse parênteses para contar para vocês tudo que existe, ou a maior parte do que existe de materiais a respeito de supervisão em musicoterapia. Bom, esses são os materiais básicos. Obviamente existem artigos, existem outras publicações a respeito. A gente pode dizer que quem começou principalmente esse debate de supervisão em musicoterapia na América Latina foi o Dr. Rolando Benezum. Mas eu queria, então, iniciar a nossa conversa, então, os 3 tópicos que eu fiquei de passar para vocês e para conversar, sobre esses tipos diferentes de supervisão que nós temos. Então, eu queria começar pela supervisão dos musicoterapeutas de formação, ou seja, aquela supervisão dentro do contexto de ensino, enquanto que o aluno ainda está aprendendo, ele vai se tornar um futuro musicoterapeuta.
Quando a gente pensa nesse formato de supervisão, para quem ainda é um estudante em musicoterapia, a gente pode fazer de várias formas. A gente tem a supervisão em grupo, onde cada aluno vai trazer um vídeo, vai trazer algum material da sua sessão de musicoterapia e isso vai ser debatido. A gente tem a supervisão individual, ou seja, só o aluno e o professor supervisor. E também a gente ainda tem esse terceiro formato que eu havia comentado anteriormente, que é você testar uma atividade com um grupo e a supervisão ela acontecer de uma forma que é o que a gente chama de supervisão didática, né? O professor, enquanto o aluno está aplicando a atividade, ele já está fazendo a supervisão. Então, basicamente, a gente entende a supervisão dessas três formas. Quando a gente pensa em supervisão em musicoterapia, é interessante a gente pensar, bom, mas se um estudante de musicoterapia está realizando supervisão, quando que ele realmente vai precisar de supervisão? Essa foi uma pergunta muito importante, feita dentro de uma pesquisa que eu acabei de mandar para vocês também, o link, publicada em 2018 pelo Music Therapy Perspectives, que analisou nos Estados Unidos o que os estudantes de musicoterapia entendem e como eles pensam a supervisão de musicoterapia. E o interessante é que nessa pesquisa, uma das perguntas que foi feita foi justamente a seguinte: bom, quando que a musicoterapia, que a supervisão foi mais focada ou que você teve ou você recebeu mais atenção de supervisão ao longo da sua formação? Então o aluno tinha que dizer, olha, eu recebi mais no início da minha prática como musicoterapeuta, mais para o meio da formação como musicoterapeuta e a terceira opção era mais para o final da minha formação como musicoterapeuta. E o interessante é que a maioria dos alunos colocou, né, pensando que a gente está falando da realidade dos Estados Unidos, que eles receberam mais atenção de supervisão de musicoterapia no meio da formação. Ou seja, a maioria respondeu que no meio da formação de musicoterapia é que realmente eles receberam uma atenção especial sobre o assunto de supervisão. No entanto, foi feita uma segunda pergunta. Bom, se você pudesse escolher quando que você acha que é mais importante receber supervisão ou quando que você realmente acha que vai ser necessário? E a maioria respondeu que o momento que eles mais gostariam de ter supervisão ou que gostariam de ter tido supervisão é justamente o início, as primeiras práticas como musicoterapeutas. É interessante a gente pensar, e na verdade eu confesso que talvez eu não tenha dado tanta atenção a esse tema ao longo da minha carreira como supervisor, que nossa, é um momento tão importante quando o aluno começa a atender, ele tem tantos medos, ele tem tantas dúvidas, que talvez eu tenha que gastar mais tempo preparando esse aluno do que talvez para aquele aluno que já está mais para o final da formação. Não que ele não coisas diferentes, não que ele não precise também de atenção, mas o aluno que está começando o seu estágio, que está começando a sua prática, ele tem muitas dúvidas. Ele tem dúvidas enormes porque não é muito simples colocar o que a gente aprendeu em sala de aula e aplicar isso que a gente aprendeu para o contexto da musicoterapia. É tudo muito lindo, maravilhoso, o professor mostra vídeos, lê capítulos, fala, canta com os alunos. Mas e quando o aluno começa? Como que ele vai conseguir entender esse contexto? Então, no curso da Universidade de Auburn, no bacharelado, nossos alunos eles já começam a observar sessões de musicoterapia já no segundo semestre. Porque a gente acredita que é muito importante que o aluno ele possa acompanhar e que ele possa entender tudo o que acontece em musicoterapia e que tenha um professor supervisor para traduzir, para conseguir explicar o que está acontecendo. Então, eu achei muito interessante essa colocação desse artigo, que deixa bem claro sobre o quando que o aluno acha que supervisão é importante. Outra pergunta interessante dentro dessa pesquisa, que foi feita com 72 estudantes de musicoterapia, foi: bom, existem vários modelos de supervisão em musicoterapia e vários modelos de musicoterapia. Você acha que realmente é importante ter um modelo teórico ou um modelo que guie a supervisão, ou seja, que seja Northrop Robbins ou que seja um modelo pensado
pela Susan Hanser, pela Michelle Forenash, ou dentro da Northrop Robbins, ou modelo centrado pelo Brucha. E a resposta que me surpreendeu é que apenas 13 dos 72 estudantes de musicoterapia consideraram importantes ter um modelo teórico, ou seja, que o professor tenha que seguir um modelo teórico de supervisão. Isso me faz pensar várias coisas. Primeiro, de fato, pode ser que realmente o modelo de supervisão não seja tão importante, que o mais importante seja esclarecer as dúvidas dos estudantes e ir para questões práticas, já que o estágio tem toda uma questão prática. Mas também, por outro lado, é normal que o estudante de musicoterapia ele não tenha ainda um nível de reflexão tão abstrato que ele consiga pensar e ver qual que é a relevância de um modelo de musicoterapia dentro da supervisão. Então, nesse sentido, eu acho que ambas coisas são importantes e vai depender do contexto do aluno que está realizando esse trabalho. Bom, e aí eu quero agora falar um pouquinho mais especificamente sobre essas diferentes formas de supervisão em musicoterapia. Então, como eu comentei, a primeira, dentro do contexto, né, ainda que o aluno está em formação, essa que cada aluno vai trazer um vídeo ou vai debater uma situação e o grupo vai conversar e o supervisor vai então pontuar e vai dar feedback em relação a essa situação. Eu sei que é uma coisa básica, mas é importante deixar bem claro que quando o professor ele vai fazer um feedback, ele precisa pensar muito nas palavras que ele vai escolher para falar para esse aluno e deixar claro que ele está falando especificamente da situação e não do aluno. Por que eu acho isso importante? Porque mesmo que o supervisor tenha razão naquilo que ele quer falar, às vezes a forma que ele comunica pode ser uma forma não muito, digamos assim, doce ou sutil para o aluno, para que ele realmente sinta que o professor, supervisor, ele quer ajudar e que ele não está fazendo um comentário apenas porque ele acha que o aluno está errado. Então, tem várias formas de você fazer isso. Quanto mais você conseguir deixar claro para esse aluno que está recebendo a supervisão o quanto você está do lado dele e o quanto que ele precisa ouvir aquilo que você traz, ele vai realmente levar aquilo que você está falando a sério. Eu me lembro que uma vez eu fui receber supervisão e até o tom de voz da professora falando comigo me assustou, e então eu simplesmente parei de escutar o que ela falava, porque para mim, a partir do momento que ela falou com uma forma agressiva, eu já não queria aceitar nenhuma ideia que foi colocada. Bom, então assim, quando a gente vai trabalhar em grupo, é ainda mais importante deixar claro que você está falando e pontuando algo específico, porque o aluno está apresentando algo na frente de todo mundo, algo que ele fez. Então, provavelmente vão ter coisas a serem comentadas e os próprios colegas também vão poder comentar em relação ao que foi visto e também trabalhar na cabeça dos alunos que eles precisam aprender a dar feedback para os colegas, que existem formas de você pontuar, que existem formas de você elogiar e que existem formas de você também criticar alguma intervenção. E que no momento que você for fazer um comentário em relação a uma prática ou algo que o aluno está fazendo, que isso seja feito baseado em evidência ou baseado numa prática clínica de musicoterapia muito bem já fundamentada e enraizada de diferentes formas por diferentes musicoterapeutas. Bom, então isso que acontece nas situações de grupo. Nas situações de grupo, vendo vídeos é importante porque você pode pontuar, pausar, voltar e trabalhar vários temas que os alunos viram até então no curso, mesmo que seja um estágio inicial ou uma prática inicial. Depois a gente tem a prática individual, onde está apenas o aluno e o musicoterapeuta. Essa prática ela é bem importante de estágio, quando você tem estágio só com o aluno, mas é importante que o professor, o supervisor, ele pense como que ele vai fazer isso. Né? Eu confesso que muitas vezes, quando eu fazia supervisão, eu só esperava as demandas, as dúvidas, as dificuldades que o aluno me trazia, eu ia lá, resolvia essas demandas e terminava a supervisão. Ou seja, eu via o que o aluno precisava, a gente conversava, a gente trabalhava, eu passava referências para ele, eu conversava, fazia ele refletir sobre as dúvidas que ele tinha, e só. Mas eu me dei conta, com o passar do tempo, que eu podia também estabelecer temas para cada supervisão. Então, por exemplo, o tema da próxima supervisão vai ser a avaliação.
Então ele vai pegar tudo que ele está trabalhando com um determinado paciente, claro, ele vai continuar trazendo as dúvidas em relação ao estágio como um todo, a prática como um todo, mas ele vai tentar trazer aspectos de supervisão dentro da prática do estágio dele, dentro da prática profissional. Porque aí a gente vai poder ter mais tempo para poder debater a partir de um tema da prática clínica. E daí a gente vai poder ser muito mais específico. Então, por exemplo, esse ano eu estava supervisionando um aluno dentro do contexto de neuroreabilitação e eu pedi para ele trazer coisas a respeito de avaliação. E foi muito interessante porque ele comentou o seguinte: bom, eu não sabia que as avaliações dos outros profissionais do hospital também contavam para o meu estágio. Eu falei, contem muito, porque aquilo que os outros profissionais trouxeram, eu vou poder utilizar para entender o que eu preciso trabalhar no meu paciente. Então, realmente é importante trabalhar a supervisão por temas. Outra coisa que foi interessante da supervisão desse aluno é que a supervisão em musicoterapia individual ela não precisa ser só conversa. Então, alguns encontros a gente fazia dentro da sala de música. Então, ele me mostrava o que ele tocava para os pacientes e eu simulava que eu era o paciente dele. Então, ele tinha que praticar algumas coisas, né, dentro do modelo de role-playing comigo. E aí, então, o aluno tocava e eu ia dizendo, olha, quem sabe vai mais por aqui, quem sabe vai mais por ali. E ainda pensando dentro desse contexto de supervisão individual, um tema que ele me trouxe, que foi muito interessante, foi a questão dos objetivos em musicoterapia, que é um tema que eu ainda quero fazer um vídeo à parte só para falar da questão dos objetivos em musicoterapia. Ele tinha que trabalhar os objetivos do hospital que ele trabalhava, mas ao mesmo tempo ele via que aquele paciente tinha outras demandas. Então nós ficamos muito tempo na supervisão discutindo o quanto que a gente podia achar um meio termo, para não ir contra o que a equipe pediu, mas também para conseguir mostrar algo que ele acreditava. Então foi um processo de supervisão muito legal. E o terceiro modelo de supervisão que eu considero fundamental e que é um modelo que foi principalmente pensado pelo Tony Wigram, pela Ingrid Pedersen na Universidade de Aalborg, é esse modelo de musicoterapia, onde os alunos têm que, em aula, ou seja, eles têm 2 semestres, no 5º semestre e no 6º semestre, eles têm aula em grupo, que é chamado de aula em grupo de musicoterapia clínica, que é justamente trazer atividades, mostrar essas atividades com os alunos, funcionou, não funcionou, e depois as pessoas vão debater. É muito interessante porque essa disciplina, essas duas disciplinas, aliás, porque é a número 1 e a número 2, então 5º e 6º semestre, elas são realizadas antes do aluno ir para fazer o estágio principal. Então é muito interessante que normalmente os alunos eles vêm com uma demanda de querer mostrar que as atividades funcionem e existe uma ansiedade para que tudo dê certo. Só que às vezes a preocupação do aluno é tão grande na atividade que ele quer fazer, naquela atividade que ele quer que dê certo, que ele não pensa muito claro qual é o objetivo da sessão e qual que é o objetivo daquele grupo de pacientes que ele está atendendo. Então, normalmente a gente coloca, né, metaforicamente, a carroça na frente dos bois, porque a gente acha que a intervenção é o mais importante da musicoterapia. E aí, então, o professor ele tem condições, no momento da supervisão, de dizer que, olha, na verdade, vamos pensar esses objetivos, vamos pensar o quanto que realmente os pacientes estão respondendo a esses objetivos que foram planejados, e se realmente a atividade oferecida era melhor para esse grupo, para esse contexto de atendimento. Então, funciona muito bem, porque os nossos alunos eles têm 2 semestres, com diferentes professores, só para pensar essa parte da prática de musicoterapia. Ou seja, de pensar que atividades eles podem fazer no aqui e agora, o que funciona e o que não funciona. Então, assim, o aluno ele vai precisar passar por um momento de frustração, por um momento de ver que não está dando certo, e realmente o aluno ele precisa ter essa experiência, porque é melhor que ele comece a entender que o terapeuta ele também fica frustrado, que nem tudo dá certo em musicoterapia, tem dias bons, tem dias ruins dentro da musicoterapia, e que realmente ele vai ter que aprender a lidar com isso. E se for para aprender a lidar com isso, que seja dentro da sala de aula. Porque se pensar que os nossos alunos, eles começam juntos no 1º semestre e vão juntos até o 10º semestre, já existe aí um sentimento de confiança e de família.
Outra coisa importante também que eu queria deixar claro é que a supervisão em musicoterapia que nós oferecemos no programa, ela é acompanhada também por uma outra coisa que é o que a gente chama de musicoterapia didática, seria talvez o melhor nome, que é algo que o próprio professor Rolando Benezon já fala em muitos livros. Então, assim, os nossos alunos, eles têm terapia desde o primeiro semestre, eles têm alguns semestres com terapia individual, outros semestres com terapia em grupo, em que, obviamente, eles são pacientes de verdade, mas nessa terapia também são trabalhados alguns aspectos para eles entenderem como que é o contexto da musicoterapia. Então, essa parte de terapia, junto com essa parte de fazer e testar sessões de musicoterapia em grupo, faz com que eles cheguem muito mais maduros já para o fim do curso, para que eles saibam realmente o que eles precisam treinar mais dentro desse contexto acadêmico. Então, basicamente, é isso que eu queria falar sobre a supervisão dos estudantes e dizer que é uma coisa que eu gosto muito de supervisionar alunos, porque o aluno muitas vezes ele vai te fazendo a supervisão perguntas que você vai ficar pensando, puxa, realmente eu não tinha pensado por essa via ou dessa maneira e realmente eu vou precisar ir para casa, eu vou precisar me atualizar para te dar uma resposta interessante. Então, é muito bom que na supervisão que o aluno começa a se dar conta, puxa, realmente eu preciso treinar mais esse instrumento, eu preciso mais aprender ou a escrever melhor partituras, eu preciso treinar mais o ouvido. Então, é algo bem interessante. Inclusive, no livro da Michelle Florinash, no capítulo que fala sobre a musicoterapia estética, ou a supervisão de musicoterapia estética, organizada pelo Colin Lee, é um modelo de supervisão que parte muito da análise musical e da análise de partituras. Então, quem gosta de trabalhar e quem se identifica com essa forma musical de trabalhar em musicoterapia, tem na forma do modelo do Colin Lee uma forma muito interessante de trabalhar a questão da supervisão. Que você pode fazer uma análise do conteúdo das partituras, você pode pensar harmonia com o teu supervisor, pode pensar de várias formas. Então, é um modelo bem interessante que eu recomendo. Então, isso era basicamente o que eu tinha para falar sobre a supervisão de musicoterapeutas em formação. Né? Então, alguns livros até vão chamar a supervisão para pré-musicoterapeutas. Né? Então, que é um contexto bem interessante. Uma coisa que eu esqueci de dizer é que muitas vezes o aluno ele vai ter um supervisor que está ali no local de estágio, ou seja, aquela pessoa que já trabalha ali, e o supervisor, né, do curso da universidade que vai ter uma outra visão. Muitas vezes o supervisor local, aquela pessoa que já trabalha ali na instituição, ela vai dar muito mais um auxílio e um apoio para o aluno em questões práticas, em questões mais empíricas de como receber o paciente, como entender as dinâmicas da instituição. Então, eu acho que isso realmente é bem importante e muito louvável de ser trabalhado ao longo da formação. Acho ainda que mesmo em formação os alunos deveriam ter uma disciplina sobre supervisão e musicoterapia para que eles entendam teoricamente o que é a supervisão e não apenas na prática, porque acaba que os alunos têm muita supervisão, mas eles não têm muito texto para ler como que isso acontece, como que pode ser, e principalmente para eles entenderem que não existe só uma forma para receber supervisão em musicoterapia. Então eu acho que é um tema que pode ser muito mais trabalhado em diferentes contextos. Deixa eu só dar uma olhada aqui, ver se alguém tem alguma pergunta, se alguém tem algum comentário. Gente, fiquem à vontade. De vez em quando aqui eu vou dar uma olhada para ver se alguém tem perguntas ou se tem alguma curiosidade, fiquem à vontade. Bom, agora vamos para o segundo tema principal dessa uma hora de conversa, que é a supervisão dos musicoterapeutas já formados e que buscam supervisão justamente para resolver questões específicas do seu trabalho e para atualizar a sua prática clínica. Bom, o musicoterapeuta, depois de formado, ele precisa, obviamente, continuar fazendo formação, ou seja, a formação continuada ela é fundamental. É ultramente recomendável que o musicoterapeuta já formado também faça terapia pessoal e eu, sinceramente, aconselho que seja musicoterapia para que a pessoa tenha essa percepção da prática clínica como paciente e, fundamentalmente, o musicoterapeuta ele precisa de supervisão depois de formado.
Já há alguns anos eu venho atuando como supervisor em musicoterapia, né? Pessoas de diferentes lugares têm feito supervisão comigo. E é interessante que os profissionais já formados, eles querem, na maioria dos casos, primeiro, buscar suprir alguma deficiência teórica que o curso, seja ele de graduação, especialização ou até mesmo de mestrado em musicoterapia, não ofereceu, e eles buscam na supervisão aprender sobre um conteúdo então que estava fraco. Então essa é uma demanda muito comum. Então, por exemplo, muita gente tem feito supervisão em musicoterapia comigo para aprender avaliação em musicoterapia. Então, aprender diferentes escalas, diferentes métodos, diferentes formas de acompanhar o paciente, porque essa foi uma deficiência dentro do processo. Mesmo até como fazer um relatório, como escrever melhor um documento para o paciente, para a família, para os profissionais. Então, essa é uma demanda muito comum. A outra grande razão que as pessoas buscam a supervisão em musicoterapia é para suprir uma determinada demanda da clínica que o musicoterapeuta não está conseguindo resolver. As demandas podem ser muitas. Então, eu, por exemplo, já supervisionei musicoterapeutas que não estavam sabendo quais seriam os objetivos e como lidar com um determinado paciente. Outros mesmo queriam trabalhar apenas uma questão específica de um paciente que não mudava de jeito nenhum. E outros, por exemplo, começaram a atuar numa nova área de atuação que não era a sua principal área e queriam entender mais sobre essa área. E também muita gente acaba procurando supervisão em musicoterapia, no caso musicoterapia e autismo, porque é um tema que eu trabalho já há bastante tempo, então as pessoas também procuram por essa razão. Mas não apenas dentro da minha prática, mas acompanhando a prática de outros supervisores em musicoterapia, eu vejo que um musicoterapeuta que ele chega para a supervisão, ele chega muitas vezes não muito organizado. Ele precisa resolver uma demanda com muitos pacientes e ele não sabe por onde começar. Então, um dos trabalhos do supervisor é tentar, num primeiro momento, fazer um acordo com esse musicoterapeuta de organizar o que é prioridade, ou seja, o que mais está atrapalhando o desenvolvimento do trabalho do musicoterapeuta ou aquilo que ele realmente está precisando mais naquele momento. E claro, que eu também não falei, não é mesmo um profissional que não tenha tantos problemas na área clínica, é importante que ele faça supervisão para poder ter um diálogo e conversar com alguém que tenha um outro ponto de vista. A gente, depois de formado, a gente sempre está aprendendo. Então, a gente não é dono do saber, a gente sempre precisa de coisas novas, a gente sempre precisa se atualizar e muitas vezes fazer supervisão com alguém que tem uma outra visão, que vai ver os casos que a pessoa que está recebendo supervisão vai trazer de uma outra forma e vai poder te guiar de uma maneira muito mais interessante, porque você, às vezes, você está tão dentro do problema que você não consegue enxergar algumas soluções e alguns pontos que você pode fazer melhor. E esse que é o trabalho do supervisor. Para a pessoa que já é formada, a ideia é que a supervisão seja algo prático, no seguinte sentido, de ajudar a pessoa a resolver coisas pontuais, mas também a supervisão ela vai ter um caráter muito reflexivo, que é para a pessoa refletir sobre aquilo que ela faz, para ela ter uma consciência maior sobre tudo que ela faz na clínica com um determinado paciente. Então, esse é um outro ponto muito importante dentro da supervisão clínica. Bom, e quando um musicoterapeuta ele vai participar de um processo de supervisão, é importante que ele sempre leve o material organizado para o supervisor, que o supervisor possa acompanhar da melhor forma possível. Então, é isso que eu tinha para falar até aqui de supervisão para musicoterapeutas já formados. E agora eu quero avançar um pouco também na supervisão acadêmica. Então, agora é um outro universo, digamos assim, porque agora não se está falando mais da prática clínica e de resolver problemas da prática clínica. A supervisão acadêmica, ela está preocupada com a questão da escrita, com a organização de um artigo, de um projeto, de algo que venha a ser publicável ou algo que venha a ser apresentado em diferentes formatos. E aí um musicoterapeuta ele vai ter que trabalhar com essa área. E a supervisão acadêmica é uma área que tem aumentado muito dentro do contexto da musicoterapia por um motivo muito simples. Boa parte dos musicoterapeutas não tiveram uma formação de escrita e de investigação muito forte
durante a sua formação de musicoterapia, e essas pessoas vão buscar, na supervisão acadêmica, aprender mais sobre como escrever, aprender mais sobre pesquisa, porque essas pessoas têm uma determinada demanda a ser resolvida. Então, por exemplo, tem pessoas que procuram a supervisão porque um hospital convidou para fazer um projeto de pesquisa, porque uma instituição quer fazer uma colaboração e quer uma investigação a respeito, ou porque foi convidado para escrever um artigo para uma revista, e muitas vezes a pessoa não sabe nem onde começar, porque talvez essa parte não foi tão bem trabalhada dentro das formações de musicoterapia. Então, o trabalho do supervisor acadêmico, ele é principalmente de guiar a pessoa sobre como estruturar um trabalho, de como estruturar um projeto de investigação, como estruturar uma publicação e acompanhar esse musicoterapeuta ao longo desse processo para que a pessoa consiga desenvolver um trabalho escrito e ao longo do tempo ter então um produto final que a pessoa deseja publicar. Então é muito interessante porque o Tony Wigram, ele fala muitas coisas, ele escreveu um capítulo à parte dentro desse livro aqui que eu comentei para vocês de supervisão e musicoterapia, e agora no livro novo da Michelle Florinesh vai ter um capítulo escrito pelos meus colegas Lasula Bund e também pela colega Hannah Mehta Hida, especificamente sobre supervisão acadêmica e musicoterapia. Então é importante quando a gente vai supervisionar um trabalho escrito que a gente consiga ter um diálogo interessante com a pessoa supervisionada para que ela ache aquilo realmente interessante. Porque muitas vezes a pessoa vem com muito interesse em querer escrever alguma coisa, em querer fazer alguma coisa, que quando ela começa a escrever o trabalho, começa a ler e se dá conta da literatura, ela se dá conta que talvez não era bem aquilo que ela queria e que talvez vai ser mais difícil do que ela pensava. Então, o trabalho do supervisor não é apenas corrigir, arrumar o que está certo, mas fazer com que aquela pessoa tenha paixão sobre aquilo que ela vai pesquisar e sobre aquilo que ela vai escrever. E lembrando também que essa supervisão acadêmica, ela acontece ao longo de todo o curso, seja ele de graduação, de especialização em musicoterapia e também durante o mestrado e o doutorado. A diferença é que, obviamente, né, o musicoterapeuta em formação, ele vai ter demandas muito mais iniciais da questão da supervisão acadêmica. Então, principalmente o supervisor vai ajudar a explicar coisas básicas, como formatação, como pensar um trabalho, entre outras coisas. Então, a supervisão acadêmica, ela realmente é muito importante e o musicoterapeuta ele pode achar um momento para colocar isso. Então, bom, dentro desses 3 temas principais que eu queria trabalhar com vocês, ou seja, a supervisão para o musicoterapeuta em formação, a supervisão para o musicoterapeuta já formado e a supervisão acadêmica, eu acho que aqui a gente já conseguiu ter um grande apanhado. Mas então eu queria debater outros temas que envolvem a supervisão com vocês. Bom, a primeira pergunta que é feita é: quem que pode ser supervisor em musicoterapia? Quem é que tem o direito de supervisionar alguém em musicoterapia? O que identifica alguém como um supervisor em musicoterapia? Bom, é importante que o supervisor em musicoterapia ele tenha tido pelo menos, ou já esteja formado há mais de 5 anos, né? Então, alguns autores vão dizer que pode ser 5, pode ser 10, mas que essa pessoa tenha um tempo e uma trajetória muito importante de prática clínica, que essa pessoa também tenha recebido muitas horas de musicoterapia e que essa pessoa esteja envolvida, direta ou indiretamente, com a prática clínica. O que eu quero dizer com isso? O supervisor em musicoterapia, se ele está sem atender há muitos anos, desculpa, mas a supervisão dele vai estar prejudicada, porque as coisas mudam e o olhar dele pode estar viciado a coisas que mudaram, então essa supervisão ela vai ter uma percepção diferente. Então é importante que o supervisor ele esteja em contato com a prática clínica para que ele realmente consiga dar uma supervisão efetiva. Então, se o supervisor ele está sendo musicoterapeuta ou está atendendo nesse momento, bom, ele tem uma outra possibilidade, outras coisas para oferecer à pessoa que está recebendo supervisão. Mas é importante lembrar também que o termo supervisão ele acaba sendo um pouco pesado, porque o musicoterapeuta supervisor, ele não é um super-herói
e ele não tem uma supervisão como a do Superman ou como de outro super-herói aí que também enxergue pelas paredes ou coisas do tipo. O supervisor é uma pessoa que também está em constante processo de aprendizagem, é uma pessoa que tem muitas dúvidas, é uma pessoa que também não sabe tudo, mas é uma pessoa que teve ou tem naquele momento uma grande trajetória numa determinada área, seja ela clínica ou seja ela dentro da área acadêmica, e que pode então ajudar a pessoa que está precisando de um determinado auxílio dentro de uma determinada área. Então, alguns autores, inclusive em alguns outros idiomas, não se utiliza a palavra supervisão. Por exemplo, em dinamarquês a gente usa o termo vurdering, né, que significa auxiliar, acompanhar, orientar, muito mais do que a questão de uma supervisão. E mesmo em português, se a gente for ver em várias áreas, como a própria educação musical, se utiliza muito o termo orientação, porque nós não somos melhores que a pessoa que está fazendo supervisão conosco, então é importante pensar dessa forma. Mas mesmo dentro da supervisão em musicoterapia, nós temos essas várias visões do supervisor. Então, algumas áreas ou algumas linhas vão acreditar mesmo que o supervisor é uma pessoa que está acima, que tem uma hierarquia acima, tem aquele perfil mais de um mentor, alguém que vai ajudar ou vai apenas mediar uma situação, e tem o perfil mais colaborador, que é aquela pessoa que vai fazer uma supervisão, que vai pegar junto, vai ajudar a pessoa naquilo que ela precisar. Então, essa é uma outra forma da gente entender o processo de supervisão musicoterapia, ou seja, uma pessoa que ela não vai saber tudo. Bom, se eu pudesse aqui, e quero, na verdade, dar algumas dicas para quem é supervisor em musicoterapia, e me atrevo a fazer isso por já ter tido várias experiências, tanto boas quanto ruins, aqui vão as minhas dicas para os supervisores. Primeiro, aprenda a dar e receber feedback para a pessoa que está recebendo supervisão. Muitas vezes, uma mensagem escrita, um e-mail comentando de uma prática não tem o mesmo peso de uma palavra dita ou da pessoa que consegue escutar a mensagem do outro. Por quê? Porque muitas vezes, se você vai fazer um comentário de uma sessão por e-mail ou por escrito, a pessoa não está te vendo, ela não está sabendo aquilo que você está querendo transmitir. E aí, então, você nem sabe como que a pessoa está dizendo aquelas palavras. Então, se você for fazer algum comentário, especialmente se for alguma crítica, alguma coisa relacionada com o musicoterapeuta não entendeu tão bem, ou precisa ainda entender, que você possa falar pessoalmente, que você possa falar olhando para a pessoa, para ela poder te entender. Então, eu realmente aconselho para os musicoterapeutas, para que eles possam ler livros sobre dar e receber feedback. Essa é uma grande dica que eu dou, inclusive eu vou botar aqui também um link, que eu acho que isso é um tema muito importante dentro do contexto da musicoterapia. A gente conversa pouco sobre esse assunto e eu acho que vale a pena. Eu vou procurar aqui, ver se eu acho direitinho para vocês um dos livros que a gente tem a respeito. Então, essa é uma temática bem importante. Como que você dá feedback para as pessoas? Como que você recebe as pessoas? Outro conselho que eu daria para o supervisor em musicoterapia: leia muito, se atualize a respeito da prática em musicoterapia. Deixa eu botar aqui o link para vocês. Então, você precisa ler, você precisa se atualizar. Você não precisa fazer isso, né, de uma maneira completamente sem sentido. Não, você pode fazer uma atualização a partir daquilo que o aluno vai te trazer. Então, deixa eu mandar aqui o link desse livro. Então, é super importante aprender a dar e receber feedback. Inclusive, um dos temas que eu trabalho com os alunos na universidade desde o primeiro semestre é como que eles devem aprender a dar e receber feedback. Que eles saibam dar um feedback que ao mesmo tempo seja técnico, que vá falar de coisas técnicas que precisam ser melhoradas, mas que valorize o quanto foi importante aquilo que a pessoa fez. Porque a pessoa está aprendendo, mesmo um musicoterapeuta formado, ele está aprendendo. E ele precisa aprender cada vez mais. Então, aqui uma sugestão de livro sobre como dar e receber feedback. E também, como eu falei para vocês, é importante que um musicoterapeuta
continue se atualizando e continue lendo. Então, o que eu indico muito para o supervisor em musicoterapia é que antes dele receber um aluno e que antes dele receber um profissional já formado, essa pessoa diga exatamente o que ela quer da supervisão, o que ela deseja dessa supervisão. Que aí o supervisor ele vai ter tempo para se preparar. Então ele vai poder ler alguma coisa nova, alguma coisa diferente para poder se atualizar. E quando eu falo aqui em se atualizar, eu vou dar uma dica bem simples para vocês. O Google Acadêmico, ele está cada vez melhor, mais atualizado, e é uma ferramenta bem legal de trabalho. Então, o que eu indico para o supervisor em musicoterapia? Que ele possa entrar no Google Acadêmico, colocar um determinado tema e escolher qual é o ano de publicação que ele quer ver. Então, às vezes, a gente tem a opção de colocar ali 2017 ou 2018, e a gente já vai ver o que existe de mais atual sobre aquele assunto. Ou seja, a gente não precisa perder tanto tempo. O supervisor não precisa perder tempo lendo tudo que ele precisa sobre um determinado assunto. Outra coisa importante para o musicoterapeuta se atualizar é que o musicoterapeuta ele precisa, o supervisor, ver e observar muita sessão de musicoterapia. O nosso olho ele precisa estar treinado. O nosso olho ele tem que estar tão treinado quanto o olho de alguém que trabalha na torre de comando de um aeroporto. A gente precisa ver muita sessão de musicoterapia para entender várias coisas que podem acontecer. Então, inclusive, hoje, eu comprei um livro, e vou colocar aqui o link para vocês, que foi muito útil, que é um livro de musicoterapia da Barcelona Publishers, que é um livro que ele é um estudo de caso em musicoterapia, só que ele é um estudo de caso que tem muitos fragmentos de vídeo. Então aqui eu vou colocar esse link para vocês, que o musicoterapeuta ele precisa se atualizar, mas não apenas lendo coisas. Então essa sugestão aqui que eu dou de livro é um livro muito legal porque tem um estudo de caso e tem todos os vídeos desse estudo de caso. Então isso para um musicoterapeuta poder debater com o aluno na supervisão, para um musicoterapeuta poder conversar com um musicoterapeuta já formado e dar um outro ponto de vista, isso faz toda a diferença. Isso faz uma grande diferença quando você vai receber alguém para fazer a supervisão. Então fica a dica aqui de uma outra forma de você trabalhar. E a outra grande dica que eu dou para os supervisores em musicoterapia é que você faça atividades práticas de supervisão, que você não fique só conversando. Que é tudo muito lindo, maravilhoso, as pessoas imaginam coisas, imagina que teu paciente está fazendo isso, imagina que você agora está fazendo tal coisa dentro do atendimento. Isso não vai resolver praticamente nada. Apenas conversar, vocês vão ficar no nível abstrato. Então, que você possa cantar, tocar com o paciente, né? Então, você pode fazer como troca de turnos, né? Então, primeiro você vai ser o paciente e o teu supervisionado vai ser o terapeuta. Depois vocês trocam e ele vai passar pelo papel de paciente também. Dessa forma, você vai conseguir fazer um trabalho muito mais interessante para a pessoa que vai trabalhar com você em musicoterapia. Então, o papel do supervisor, ele é um papel muito dinâmico, ele não é um papel de alguém que espera uma pessoa trazer os seus problemas e eu vou ser o senhor da verdade que vou resolver todos esses problemas, certo? Bom, se alguém ouvir um som um pouco diferente, é a minha cachorrinha aqui latindo, mas não vem ao caso. Bom, aí eu aproveito também para colocar para vocês, então, já nesses últimos 12 minutos da nossa conversa, eu queria colocar para vocês alguns temas trabalhados já por mim na supervisão e algumas histórias interessantes já desses muitos anos já fazendo supervisão em musicoterapia. Uma supervisão que eu me lembro, que foi muito interessante, foi trabalhar com uma pessoa que tinha uma abordagem completamente comportamental e essa pessoa estava tendo dificuldade de colocar atividades e percepções fora do contexto comportamental com os pacientes atendidos. Para mim foi muito interessante trabalhar com esse caso, porque a pessoa ela tinha um trabalho maravilhoso, um trabalho de musicoterapia fantástico, só que o modelo de musicoterapia que é o modelo central, que era o modelo central dela em musicoterapia, estava dificultando o trabalho dela de conseguir ter resultados melhores com o paciente. Então foi muito interessante, porque assim,
Eu trabalho muito com algo que eu aprendi com a musicoterapeuta Gabriela Wagner, que é o modelo das 3 caixas. Então, a Gabriela Wagner, ela fala uma coisa muito interessante, que é, você tem uma caixa principal, né, vamos fazer essa metáfora, que é aquele modelo principal que você tem como musicoterapeuta. Então, se você tem uma forma mais comportamental, por exemplo, essa vai ser sua caixa principal e que vai guiar o teu trabalho como musicoterapeuta. Só que o que a Gabriela Wagner fala, no caso ela, a caixa principal dela é o modelo Benison de musicoterapia, é que você pode ter outras caixas para pegar algumas coisas diferentes que vão te ajudar em situações específicas. Então, ainda que você tenha uma caixa central, você pode ter outras caixas, né, às vezes uma de cada lado, que vão te ajudar a resolver uma situação específica. Só que provavelmente essas caixas que estão dos lados, em outras palavras, outros modelos de musicoterapia, você não tem tanta familiaridade e por isso você vai precisar da supervisão em musicoterapia muitas vezes para te ajudar. Então foi muito legal dessa supervisão que eu ajudei ao profissional de musicoterapia a conseguir criar essas caixas, porque até então, nesse caso, essas caixas nem existiam. Então, uma caixa que eu tentei ajudar essa pessoa que estava trabalhando no contexto do autismo era começar a criar uma caixa que ela podia ter de musicoterapia improvisacional, que de vez em quando ela podia colocar elementos da musicoterapia improvisacional dentro do atendimento dela, para conseguir melhorar o trabalho que estava sendo feito. Então, poder ter essa caixa de apoio. Bom, para mim foi muito interessante, porque em poucas supervisões viu-se um resultado muito grande, ou seja, essas caixas colocadas, principalmente uma caixa de musicoterapia improvisacional e depois uma caixa ao lado de avaliação de musicoterapia, foram ajudando essa pessoa a ter uma diferente percepção da prática clínica. Por quê? Porque por mais que o modelo seja maravilhoso, o modelo de musicoterapia possa trazer muitas coisas, ele nunca vai conseguir dar certo em 100% dos casos, não vai conseguir cobrir toda a demanda que o paciente precisa. Então, justamente, a ideia é que o musicoterapeuta possa ter na supervisão até mesmo auxílio para criar essas caixas auxiliares. Então, essa foi uma experiência que eu acho que foi muito proveitosa e para mim significou bastante, porque essa pessoa precisava mesmo de flexibilidade e entender a prática clínica de uma outra forma. Outro caso para mim que foi muito interessante, pensando a musicoterapia, dentro do contexto de atendimento com idosos, foi justamente o que o musicoterapeuta deve fazer em musicoterapia dentro de um determinado contexto. E esse contexto era o trabalho com idosos. Então, como era um estágio, ainda não era, já uma prática para musicoterapeutas formados, mas então, o que a gente deve fazer? O musicoterapeuta, ele deve só tocar músicas que o paciente gosta? O musicoterapeuta, ele deve oferecer diferentes instrumentos, ele tem que contrapor aquilo que o paciente quer, como é que funciona? E é interessante porque às vezes na supervisão as pessoas querem respostas óbvias e imediatas e nem sempre é assim, porque nós estamos trabalhando com seres humanos e cada pessoa responde de um jeito. Então o que eu falei? Nesse contexto, vamos observar os vídeos, o que tem acontecido, qual é o quadro do paciente, e justamente esse paciente ele queria uma demanda de tocar um determinado repertório. Então, o musicoterapeuta ele tem que fazer só isso? Não. Porque se o musicoterapeuta faz só o que o paciente quer, ele não vai estar desenvolvendo criatividade, ele não vai oferecer propostas diferentes, mas talvez o que o paciente quer vai ser uma grande forma de conectar a pessoa àquilo que o musicoterapeuta pretende e os objetivos clínicos. Então, para mim, essa foi uma experiência muito boa. E uma outra experiência de estágio também com estudantes que eu queria compartilhar é a questão dos objetivos. Né? Então, assim, às vezes os alunos ficavam, nossa, mas hoje eu fiz uma sessão de musicoterapia e os meus objetivos foram completamente diferentes daqueles objetivos que eu tinha para esse paciente. Nossa, meu trabalho está horrível, está dando tudo errado. E eu disse para o aluno, olha, está tudo certo. O teu paciente hoje chegou com uma necessidade, com uma demanda diferente. Ele chegou chorando como ele nunca tinha feito, ele chegou irritado como ele nunca
tinha estado, então é óbvio que tu vai ter que mudar aquilo que foi aquilo esperado no objetivo clínico e o objetivo da sessão, aquilo pontualmente precisa ser resolvido agora, porque não é amanhã nem depois que o paciente está precisando de apoio para uma demanda, é naquele momento. Então, o musicoterapeuta ele precisa entender isso e o supervisor ele pode ajudar a guiar esse tipo de situação, de poder ajudar a entender o que precisa ser feito. Um outro caso de supervisão que eu gostaria de compartilhar, que para mim vai e volta essa história, sempre aparece em musicoterapia. O que se faz quando o paciente tem um diagnóstico e a família não aceita o diagnóstico? A família diz que, por exemplo, a criança com autismo não tem autismo. O que o musicoterapeuta pode fazer? Ele fica contrariando o tempo todo a família, dizendo que a família está errada, ele simplesmente aceita porque ele quer atender. O que o musicoterapeuta faz? Nesses casos, o que eu tenho conversado muito com os musicoterapeutas e com os estudantes de musicoterapia é que a gente tem que chegar ao meio termo. A gente não pode ficar o tempo todo, mesmo que a gente esteja vendo que o paciente tem aquele diagnóstico, querer ser o senhor da verdade, dizer que nós estamos certos, mas de dar indícios e dar indicativos para aquela família de que talvez eles precisam reforçar uma futura avaliação ou que eles precisam reforçar um possível cuidado para aquela família, para que eles realmente prestem mais atenção naquilo. Ou também o oposto. Tem alunos que vêm para a supervisão de musicoterapia reclamando muitas vezes que a família só está preocupada com o diagnóstico, ela não vê mais nada, ela só vê se a criança tem ou não aquele diagnóstico, o paciente tem ou não aquele diagnóstico e esquece completamente da pessoa. Então isso é muito importante que possa ser trabalhado com o aluno em musicoterapia. E o último tema que eu acho que é curioso falar da supervisão em musicoterapia são as demandas musicais da supervisão em musicoterapia. Então, principalmente nos estágios, as pessoas vêm com perguntas do tipo: eu realmente preciso tocar uma música de bom dia, uma canção de entrada? Eu preciso fazer uma música de encerramento? Eu estou tocando muito rápido, estou tocando muito forte. Então, esses temas sempre são recorrentes na sessão de musicoterapia. Eu sempre digo que não existe fórmula, não existe receita de bolo, que estamos trabalhando com seres humanos. Agora, uma coisa que eu insisto muito com os alunos, e aí eu posso dizer também da minha experiência como aluno que recebeu supervisão, é que realmente a música importa, porque estamos fazendo musicoterapia, então eu preciso prestar atenção na forma que eu toco. Por mais que eu tenha intenções maravilhosas de trabalhar com o paciente, eu preciso me preparar musicalmente. Então, uma experiência que eu quero compartilhar agora não é apenas minha com os alunos, mas eu enquanto aluno de musicoterapia. Então, uma das minhas primeiras práticas, estava eu atendendo num lar de idosos e uma pessoa pede uma música, uma canção bem conhecida do Rio Grande do Sul, que é o Canto Alegretense, para que eu pudesse tocar aquela canção com ela. Nossa, eu fiquei tão feliz, porque eu sabia tocar aquela música, eu sabia os acordes, que eu já larguei tocando em sol maior e comecei a cantar, achando que eu estava fazendo, né, horrores, né, que eu estava, como diria, matando a pau. Quando que eu vi, a senhora estava cantando em outro tom, em outro andamento, foi um horror. Ou seja, foi uma experiência completamente desastrosa. Porque ela não conseguia me acompanhar, eu não conseguia diminuir o andamento para tocar no andamento dela, e eu estava tocando num tom muito alto. Então, o meu professor, que é uma pessoa muito educada, uma pessoa que realmente sabe dar um feedback muito positivo, apenas olhou para mim e disse: realmente foi um improviso. Então, com isso eu aprendi. Hoje eu insisto muito com os meus alunos na supervisão que realmente a música importa e que o supervisor precisa prestar atenção e muitas vezes tocar para o aluno algum tema ou algo que ele trabalhou no estágio para mostrar a partir de um outro ponto de vista, mostrar que realmente aquele conteúdo musical pode ser tocado de uma outra forma. Então, por isso que eu também acho, e aí a última dica para o supervisor, que, gente, o supervisor nunca pode parar de tocar e estudar música. Pegar coisas novas, musicais, para que ele está sempre praticando, porque ele faz musicoterapia, então ele precisa também estar sempre tocando. Bom, queridos, eu espero que vocês tenham gostado dessa 1 hora de conversa sobre supervisão.
Dizer para vocês que a ideia é que o próximo vídeo seja sobre objetivos em musicoterapia, que é um tema que eu sou muito apaixonado. Dizer para vocês que o meu novo livro sobre avaliação em musicoterapia vai ser publicado em breve. Já vou deixar aqui até o link para quem tiver interesse em comprar o livro, já fazer uma pré-reserva dele. Estou muito feliz com esse projeto e dizer que é uma enorme satisfação poder compartilhar também esse tema de avaliação dentro desse livro. Tem um capítulo aqui escrito por mim justamente sobre questão de objetivos e avaliação em musicoterapia sem uso de escalas, então eu pretendo justamente falar sobre esse tema num próximo vídeo. Vou deixar aqui então o link para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Para mim foi muito legal estar aqui. E bom, até o próximo vídeo e que tenham todos um bom dia. Valeu!